Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo especial aqui do canal, começando a fase de listas com as 10 maiores decepções de 2024 no cinema. Em breve tem lista dos 10 piores, 10 melhores do ano e também dos 10 filmes que eu mais aguardo para 2025. Primeiro vamos começar com uma base geral para reflexão sobre o ano de 2024, né? Porque a pergunta que eu mais recebo conversando com as pessoas é se 2024 realmente é uma temporada fraca quando comparado a 2023. E olha, gente, eu não tenho dúvida alguma disso. Eu fiz a cobertura de vários festivais, na minha visão o nível dos festivais nesse ano ficou bem abaixo e isso acaba tendo um reflexo, por exemplo, na temporada de premiações. Motivos para isso? Bom, nós tivemos uma longa greve no ano passado, então ocorreram vários adiamentos, filmes que tiveram a pós-produção comprometida e filmes que também acabaram optando por tomar atalhos por conta, claro, das gravações, dos adiamentos que a greve acabou justamente formatando. Então, nesse sentido, na minha visão, 2024 é um ano que acabou sendo repleto de decepções. Claro que todas essas listas levam em conta uma opinião subjetiva, fique à vontade para deixar nos comentários qual foi o filme que mais te decepcionou nesse ano, e aí a decepção você mede talvez pela expectativa gerada, pela ligação com o diretor, algum nome do elenco ou mesmo um histórico. Vamos começar com o 10º lugar, que é The Killer. Eu adoro o cinema do John Woo, eu penso que ele é um nome muito importante para a história do gênero ação, até mesmo, né, pelo que ele consegue sustentar na sua fase nos Estados Unidos também. Tem um período que é um período que ele começa a lidar com imposições do estúdio e mais recentemente agora com The Killer veio a oferta de fazer um remake do seu próprio clássico. O filme de 1989 marcou época, nesse sentido você sempre pode gerar aquela pergunta, né? Será que seria necessário um remake? E no caso de The Killer, olha, simplesmente muitas coisas não têm explicação alguma. Nós temos um filme que precisa revisar vários pontos da história original e que sempre sai perdendo na comparação direta. E mesmo que vocês olhem como produção, sem levar em conta no passado, o próprio nível de coreografia da ação fica bem abaixo da filmografia do diretor. Recentemente foi revelado, inclusive, né, que esse longa passou por várias e várias fases de revisão de roteiro e isso acabou também sendo algo muito prejudicial para The Killer, que teria uma janela nos cinemas e a própria distribuidora considera tão fraco que acaba posicionando direto para streaming. Nono lugar para Parthenope, que foi uma das grandes decepções que eu tive num festival. Eu me recordo da estreia em Cannes e como um grande admirador do cinema do Paolo Sorrentino, eu peguei o ingresso rapidamente, estava lá na primeira exibição e, gente, na minha visão, Parthenope é o mais fraco da carreira dele. Porque vários tópicos importantes da filmografia acabam sendo desconstruídos praticamente em uma reflexão muito vazia que acaba, talvez até mesmo, lidando com memórias pessoais, só que de uma forma que a própria construção do roteiro acaba sendo prejudicada. A preocupação com a juventude e beleza, por exemplo, são pontos recorrentes para o Sorrentino, só que nesse longa tudo está vinculado a uma mitologia própria para valorização do seu ego pessoal, posicionando como sagrado a questão do desejo e da experiência. Eu considerei o pior roteiro do Sorrentino, algumas fábulas vazias sobre a cidade de Nápoles e acabou sendo aí uma experiência bem ruim em festivais. Só não foi a pior porque tem um filme que vai aparecer nessa lista que realmente eu tinha uma expectativa gigantesca que acabou se tornando bem fraco. 8º lugar para Here, aqui, que é o novo filme do Robert Zemeckis, que eu já trouxe a crítica aqui para o canal, que acaba reformatando uma parceria com toda a equipe de Forrest Gump. Duas coisas. Primeiro lugar, que esse filme aqui criou mais uma vez aquela expectativa da sessão de teste. A Sony anunciou que esse filme teve uma nota tão boa na sessão de teste que eles trocaram o lançamento para novembro, esperando, consequentemente, um melhor resultado de bilheteria, o que não aconteceu. Outra coisa que eu preciso destacar aqui é que eles não tinham confiança de fato no material de Here, porque todo o circuito de entrevistas ficou focado
numa ordem nostálgica, vinculando o diretor e a equipe de Forrest Gump. Here é um experimento de câmera estática muito cansativo, com o uso de uma tecnologia para rejuvenescimento facial que infelizmente causa uma distração ainda maior. Vamos para o 7º lugar dessa lista, que é Maria. Eu preciso colocar aqui para consideração porque o Pablo Larraín é um dos diretores da sua geração que eu mais admiro. Eu já citei várias vezes como eu gosto da ideia do Pablo Larraín de lidar com cinebiografia, não precisando ficar focado na vida toda de uma determinada pessoa, altos e baixos. Ele seleciona recortes. A Maria Callas foi uma das sopranos mais importantes e influentes do século XX, tem um legado muito bonito, inclusive. O filme ele parte da premissa, por exemplo, que o espectador já conhece muita coisa da Maria, desde relações profissionais até mesmo os seus relacionamentos, especialmente com o bilionário Onassis. E isso acaba sendo vinculado a John Kennedy, isso acaba sendo vinculado a Jack, então existe um próprio universo interno do Larraín. O grande problema de Maria é depender sempre de um intermediário para ressaltar a confusão mental dela, e também um envolvimento frustrante do cenário musical e da vida pessoal de Maria. Eu ainda assim admiro o cuidado do Larraín com a fotografia, que é mais uma vez belíssima, com a produção de design toda feita, figurinos. Você pode falar e criar aquela narrativa, né, a grande atuação da carreira da Angelina Jolie, só que fica justamente perdida nessa cinebiografia do Larraín que, na minha visão, tem um erro grande, inclusive, ao lidar com o recorte e o que aproveitaria do final da vida dela. Vamos para o 6º lugar, que é Maxine. Eu tinha uma grande expectativa porque eu considero que a base do Ti West de fazer uma trilogia de terror, ela foi para lá de arriscada. Primeiro com X, depois com Pearl, e abrindo um parênteses, se existisse justiça na temporada de premiações, a Mia Goth deveria ter sido facilmente considerada e no mínimo indicada por Pearl. É muito mais difícil chegar no terror e colocar um filme para consideração. No caso de Maxine, eu penso que a pressão era muito grande, até porque o estúdio já tinha negociado antecipadamente esse longa nos mais variados mercados, diferentemente das 2 entradas anteriores da franquia. O retorno da Mia Goth como Maxine Minx, na minha visão, é enfraquecido por um contexto vibrante que tem uma articulação ruim, porque para afirmar sua posição de estrela no cenário hollywoodiano dos anos 80, a direção tenta ao máximo puxar por referências de outros filmes de terror e acaba citando de maneira bem superficial o contexto do Night Stalker. O grande diferencial da trilogia era de uma escala reduzida em que você conseguia, de fato, tomar conta do que acontecia com um grupo de personagens e depois em Pearl, especialmente com a protagonista. Em Maxine, isso é diluído por conta da movimentação de Hollywood, dos desejos da personagem principal e desse contexto que, infelizmente, nunca acaba sendo bem desenvolvido. O 5º lugar é recorrente na lista, que é Napoleão, a versão do diretor. E aí você pode falar, mas Dali, apareceu na lista do ano passado também. E aqui eu preciso me justificar, gente. O Ridley Scott, no ano passado, disse que a versão dele de Napoleão era a versão que seria lançada posteriormente na Apple TV+. E aí, né, de boa fé, eu imaginei assim, olha, o Ridley Scott é um diretor que ele tem uma longa história com versões do diretor, ele já teve inclusive problemas quanto a corte final, e eu sempre falo de Cruzada, que é um filme totalmente diferente, e isso fez com que eu até criasse uma expectativa de pensar o seguinte, bom, para lançamento no circuito cinematográfico, eles devem ter cortado tanto Napoleão que na versão do diretor você vai encontrar, quem sabe, o que o Ridley Scott estava pensando. Mas que nada, essa versão estendida de Napoleão apenas amplia a mediocridade da história base, o que é lamentável, porque você fica entre erros grosseiros, teorias da conspiração e revisionismo histórico. Nesse sentido, considero que, dentre todas as versões estendidas e do diretor de Ridley Scott, essa acaba sendo a mais fraca. E é o que eu falo sempre na cobertura aqui no canal, a parceria do Ridley com o roteirista David Scarpa não tá legal. O 4º lugar é para Coringa 2, que é um filme que eu considero que o Todd Phillips aí ele faz o máximo para desconstruir o que havia sido feito no seu longa anterior, mais ou menos naquela questão-chave, né, do criador que quer controlar a criatura, ou, nesse caso, envenenar a sua própria criatura. Quando o musical foi anunciado, já existia uma rejeição grande por conta do gênero, e eu até imaginei o seguinte, bom, esse é um risco
que é interessante porque não parte do princípio de uma sequência caça-níquel qualquer que o diretor ou o ator vai voltar apenas por dinheiro. Só que Coringa 2 não se sustenta nem como musical, tampouco como continuação. Por exemplo, o aproveitamento da Lady Gaga parece ter sido muito mais como alvo no marketing do que a importância na narrativa. E um outro fator que eu chamo a atenção, e inclusive citei na crítica, na cobertura posterior de Coringa 2, é que eu tenho certeza que por conta desse fracasso comercial de Coringa 2, a Warner e outros grandes estúdios vão limitar muito o controle criativo de realizadores para não conseguir ter algo perto do controle todo e corte final que o Todd Phillips teve aqui. O terceiro lugar é The End, que consequentemente foi a sessão mais frustrante que eu participei de um festival nessa temporada, porque é dirigido pelo Josh Oppenheimer, um grande documentarista que tem 2 filmes que eu considero extraordinários, The Act of Killing e The Look of Silence, com abordagens sensíveis sobre a história da Indonésia. 10 anos depois do seu último projeto, The End aí marcaria uma grande reviravolta, um grande musical. E nós temos uma produção pós-apocalíptica com Tilda Swinton, Michael Shannon e George McKay, que traz à tona diferentes percepções sobre isolamento, aprendizado e vida, sempre criando atritos pelos desgastes nas relações. Só que The End se torna um musical cansativo em que você tem na introdução uma marca de experimento, de lidar com uma situação diferente num contexto completamente diferente. O filme ele provoca tanto nos 10 minutos iniciais sobre os personagens estarem em um bunker, estarem completamente isolados da vida, não saber o que está acontecendo no mundo, que você imagina que isso vai acabar sendo discutido de algum modo, só que você vai ter esse isolamento sufocante com um roteiro muito, mas muito prejudicado, quem sabe por essa ideia de querer fazer um musical diferente. Isso acaba truncando bastante a narrativa quando você simplesmente não tem qualquer desenvolvimento pós-introdução. O meu segundo lugar dessa lista é para Megalópolis, que é o projeto de amor do Francis Ford Coppola, e eu citei várias vezes aqui no canal como eu prefiro discutir Megalópolis no sentido da história da produção, da relevância que tem para a história do cinema, do que propriamente pelo filme. É um longa que ele tem uma página importante no que diz respeito a financiamento cinematográfico, quando o próprio diretor busca bancar o seu sonho. Então Stanley Kubrick tinha sua versão de Napoleão, que tinha sido muito planejada, pensada e que ficou no papel, e hoje cria-se o IC. E se o Kubrick tivesse feito Napoleão? E se o Jodorowsky tivesse feito a sua versão de Duna? Com Francis Ford Coppola seria a mesma coisa para Megalópolis, iria criar essa mitologia própria de um diretor que não realizou seu sonho. Ele bancou sua ideia, bancou sua produção e apresentou seu filme. Existem noções sobre Império Romano, política, poder de mídia que, na minha opinião, parecem diluídas em subtramas pouco desenvolvidas, e quem conhece a história de Megalópolis pode procurar por roteiros anteriores e vai notar que todo o discurso de mídia tinha em conta situações muito específicas dos anos 90 que precisaram ser renovadas de alguma maneira, ainda que em escala reduzida. A noção da Nova Roma do Francis Ford Coppola acabou sendo com isso modificada, ocorreram problemas para a finalização do filme, demissão de profissionais durante as gravações, mas ele apresentou seu projeto e ele se orgulha desse projeto. Eu até entendo que o fracasso comercial de Megalópolis está muito atrelado ao lançamento nos Estados Unidos, quando Francis Ford Coppola infelizmente não acha uma distribuidora que estava realmente disposta a entrar nessa jornada, como aconteceu em diferentes mercados, como aconteceu, por exemplo, no Brasil. Quando ele pega uma distribuidora de aluguel, a distribuidora de aluguel que foi a Lionsgate simplesmente não dá bola nenhuma para o filme, que acabou sendo aí atirado nas salas de cinema dos Estados Unidos por 2 semanas. E o primeiro lugar dessa lista, na minha visão, o filme mais decepcionante de 2024, levando em conta, como eu falo, expectativa e o que poderia ter sido feito, é Blitz, que é o filme do Steve McQueen. No ano passado, Oppenheimer veio para colocar um discurso diferente quanto a filmes históricos. Existia uma visão na indústria cinematográfica, especialmente hollywoodiana, de que os filmes históricos estavam em baixa e não conseguiriam mais ter grandes resultados de bilheteria pela falta de interesse do público. Oppenheimer teve um resultado muito bom de bilheteria, histórico. Depois, naquele ano ainda, final do ano passado, Napoleão conseguiu ainda assim um resultado bom de bilheteria, levando em conta que era um filme que depois seria posicionado em catálogo de streaming. E aí, nesse ano, eu pensei assim, bom, a Apple está com um grande investimento em cinema
e o seu grande filme da temporada seria Blitz. A Blitz, iniciada em 40 pelos alemães, mudou completamente o rumo da guerra, porque os alemães pensavam que os bombardeamentos diários atingiriam a moral e destruiriam o sentimento de união nacional, só que o que aconteceu foi justamente o contrário, a Inglaterra unida em torno da bandeira da resistência. O projeto do Steve McQueen tem um grande momento, que é a cena de abertura. É a única cena que dá conta do poder dessa história, e depois você vai ter um drama pedante, Oscar bait puro, que quer atingir o emocional com passagens constrangedoras de relação da mãe e do filho, e aí tentando estabelecer até uma plataforma para a própria Saoirse Ronan, que é uma grande atriz, fazer o máximo possível para segurar a narrativa. Tem, como eu disse, cenas que são cenas inacreditáveis para um filme histórico, e na minha visão foi uma decepção total. Eu conto com vocês agora para nos comentários citarem o filme que mais deixou vocês decepcionados nesse ano, seja blockbuster, filme com rodagem limitada, para streaming, e em breve também vou publicar no canal o vídeo dos 10 melhores, 10 piores e os 10 filmes que eu mais aguardo pro ano que vem, então conto com vocês aí nesses vídeos especiais também, certo? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!